Olá, vamos começar o nosso estudo sobre cores em um modo de colorir chamado Celgrade, muito usado por vários artistas, coloristas de histórias em quadrinhos e ilustradores mundo afora. Os mais conhecidos são o pessoal da Liquid e o pessoal da Brian Haberlin. É um estúdio que você pode não conhecer direito o nome do estúdio, mas conhece certamente o personagem que é trabalhado com essa técnica, chamado o personagem Spawn. Para começar, vamos começar do básico e a partir daí a gente começa a fazer novos estudos, novas cores e aprimorar um pouco o conhecimento sobre a técnica Celgrade. Vamos iniciar. Antes de qualquer coisa, essa técnica chamada Celgrade, ela diz respeito a duas coisas apenas. Em toda a extensão que existe o Photoshop, todas as possibilidades que o Photoshop pode oferecer, nós trabalhamos apenas em duas ferramentas, que é a seleção, que pode ser o laço, nessas duas esferas aqui. Normalmente não é necessário usar a ferramenta de laço magnético, mas normalmente a ferramenta de laço, ou chama-se de laço livre, ou a ferramenta de laço poligonal. Às vezes é necessário utilizar alguma dessas marcações, mas nem tanto, nem sempre. Às vezes é necessário usar a varinha mágica. Todas essas aqui são em relação à seleção. A gente vai ver o que é seleção nos próximos minutos. A outra ferramenta é essa ferramentazinha aqui, chamada gradiente ou degradê. Ela tem algumas opções. Trabalho com o Photoshop 7, talvez porque eu goste mais dele, por ser bem leve. Apesar do CS3 também dizer que é muito leve, mas ainda não testei. Então vamos trabalhar em cima do Photoshop 7. Essa ferramenta aqui, que é seleção e gradiente, ou seja, degradê. Dentro do degradê nós temos o degradê linear, o degradê radial, o degradê angular, o degradê refletido e o degradê diamante. Normalmente eu trabalho muito mesmo com o degradê radial. Às vezes é necessário que eu use o degradê linear, mas normalmente é o radial. Uso normalmente esse segundo degradê aqui, que é um degradê que passa da cor sólida para a cor transparente. Essa cor sólida normalmente é a cor de primeiro plano. Se eu modificar a cor aqui, a cor será modificada aqui. Digamos que eu queira trabalhar com a cor amarela. Então ela muda automaticamente aqui. Então essa é a técnica Celgrade. Seleção, gradiente. Vamos começar com um pequeno arquivo para eu começar a demonstrar essa técnica. Vamos começar aqui com um arquivo novo, arquivo pequeno mesmo, não precisa tanta coisa. Seleção. 2, gradiente. Certo? Agora vamos ver algumas nuances que existem para que nós possamos trabalhar com o degradê dentro da seleção. Vamos deletar. Deletamos. Acabei de apertar a tecla Delete depois que houve um Ctrl A, que significa selecionar toda a área da camada. Outra coisa, camada. Vamos trabalhar aqui com a seleção. A camada, normalmente, ela é trabalhada em vários níveis. Normalmente eu trabalho com 2 ou 3. Normalmente, no máximo 3. Às vezes é necessário uma quarta, uma quinta, mas normalmente eu só trabalho com
duas camadas. Normalmente o plano de fundo e uma outra camada. Você percebeu que eu cliquei nesse triângulozinho aqui, nessa seta, com o botão direito do mouse normalmente, pedi uma nova camada e apareceu uma camada. Quando se pede uma nova camada, normalmente a camada vem acima da que está selecionada. Por exemplo, se eu peço uma nova camada, entre as duas vai surgir uma camada. Por quê? Porque vai surgir uma camada nova abaixo, acima da camada que está selecionada. Ou seja, é essa camada azul aqui. E vai aparecer abaixo da camada cinza. Vamos pedir uma nova camada. Ok. Surgiu uma segunda camada. Mas nós trabalhamos normalmente em cima de duas camadas. Então vamos deletar as camadas. Normalmente se deleta a camada puxando ela para o baldinho, a lixeirazinha. Mas vamos aqui às pequenas nuances que eu falei sobre o degradê. Peguemos um degradê qualquer, violeta. Vamos aqui. Como eu falei, o degradê ele é radial, ou seja, ele vem redondo. Ele vem redondo, vem da cor pura à cor transparente. Não dá muito para perceber aqui, mas vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos pintar o fundo aqui de amarelo. E vamos pintar com a nossa querida cor violeta. Viu aí? Passou da cor pura, violeta, para a cor transparente. Como era o amarelo, então ficou amarelada. Certo? Vamos ver uma outra coisa aqui.